só, segunda-feira combina com saúde auditiva. Roda a vinheta. Escute o mundo, ouça a vida. Oferecimento Audiotec Aparelho Auditivo. Há 30 anos no mercado. E hoje no nosso quadro Escute o Mundo, Ouça a Vida, nós vamos falar sobre tinnitus ou zumbido no ouvido. Essa condição ela pode afetar um ou ambos os ouvidos e variar a intensidade e também frequência, tá, gente? Nós vamos conhecer agora algumas das causas mais comuns e as opções de tratamentos. Quem está aqui comigo é o Dr. Carlos Icoma, ele é otorrinolaringologista e estou tendo a honra de recebê-lo aqui mais uma vez. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, obrigado novamente pelo convite. É sempre um prazer falar com um senhor, né, que tem tanta conhecimento de cuidado com a saúde auditiva. Obrigado. E fazer esse alerta também para a população. Muitas vezes a gente não dá o devido atenção para os nossos ouvidos. Meu marido, por exemplo, está lá com um problema no ouvido, onde ele pegou micose no ouvido. Nem sabia que tinha micose no ouvido. A micose é uma coisa muito comum, principalmente nas épocas de calor, quando a gente frequenta muito praia, piscina. Exatamente. Nem imaginava que tinha isso. É uma condição bem comum. Outro dia a gente vai falar sobre esse assunto, porque hoje a gente vai falar sobre esse zumbido. Eu falei, certo? Tinnitus? Isso. Tinnitus ou zumbido. Qual que é a mesma coisa, mesma só coisa. Muda o nome ali, Exatamente. né? A nomenclatura, pode-se dizer. Exatamente. E o que é? Quais são as consequências? Quais são, né? Como que a gente pode identificar esse problema nos nossos ouvidos? Bem, o zumbido no ouvido, ele é um ruído, é uma sensação sonora que a pessoa tem sem que haja uma fonte sonora externa. Uhum. Então a pessoa sente tipo um chiado, um barulho de pressão. Tem pessoas que reclamam que tem barulho de um aparelho funcionando, um motor, uma máquina, só que não tem uma fonte externa. Uhum. Então, as pessoas que ficam ao lado dela não percebem esse barulho, apenas essa pessoa. Isso. Eu perguntei quais são as consequências, mas são as causas mais comuns, né, desse tipo de problema. Seria, então, uma questão genética, uma questão ambiental mesmo, no momento que a pessoa está acostumada a ouvir barulhos som muito alto, instrumentos, enfim? Isso. Então, o zumbido, ele é bem frequente em pessoas acima de 60 anos devido à perda de audição. Isso ocorre muito frequentemente. Também no caso de pessoas que trabalham em locais com ruído, pessoas que utilizam fone de ouvido num volume mais alto, uhum. Isso também acaba causando esse zumbido. E também, como você disse, pode ter relação genética, isso está relacionado também com a perda auditiva. Nossa, deve ser muito interessante, né? Você tá ali junto, vamos supor, estamos aqui eu e você. Você tá ouvindo um barulho constante. Isso. Aí eu pergunto pra pessoa, você tá ouvindo esse barulho? A pessoa fala, que barulho? Não tô ouvindo não, né? E aí a pessoa acha que é uma questão, aí que ela começa a perceber essa condição, então, através dessa própria dúvida em relação ao ambiente que ela tá. Isso. Então, geralmente, assim, a pessoa percebe que tem algum ruído, só que apenas ela inicialmente percebe esse ruído. E quais são os tratamentos, doutor, para esse tipo de situação? O tratamento, inicialmente, depende muito da causa. Então, por exemplo, existem causas dentro do ouvido, tipo infecções de ouvido, a própria perda auditiva, otite fúngica, cera. Então, o otorrino fazendo o diagnóstico, então dá para ser feito um tratamento em cima disso. Só que assim, tem pessoas que já têm a perda auditiva. Perda auditiva com o zumbido. Nesses casos, é necessário uma avaliação auditiva e, de repente, até o uso de uma prótese auditiva. No caso da prótese auditiva, ela pode auxiliar na audição, mas também tem próteses com gerador sonoro que produz sons que conseguem camuflar o zumbido também. É uma tecnologia nova. Tecnologia novíssima, então. Que legal essa opção, né? Porque ficar com zumbido no ouvido não deve ser mole, não. Até a gente falou aqui acima de 60 anos, mas o Marini não tem nem 40, tem 40? 41, e ele acabou de mandar ali a participação dele falando que ele... Com 32 anos, você descobriu esse barulho? Será que é... Ah, mas o Marini, gente, ele, doutor, o Marini, que é apresentador e locutor aqui da Tarobá,
FM, o Marine, se a gente for parar para... Aí, ó, exatamente. Muito tempo usando fone de ouvido, trabalha na rádio, né? Então, aquele volume alto dentro dos ouvidos. Aí, o Marine tem que cuidar, hein? É bom você fazer... Só aparelho para acabar com isso. Só aparelho para acabar com isso. Você já foi fazer uma audiometria? Estimula esse barulho. Ele estimula esse barulho mesmo que ele está falando. Ó, ele está comentando aqui com o doutor. Ô, Marine, já que você está aí, pega o microfone aí. E você descobriu com 32... causas, doutor, é isso? Isso. Muitas causas. Vem aqui, vem aqui. Até fazer um senta por aqui. um, você não... Vem aqui. Você passa a vida. Tudo bem, doutor? Como Cheio que, de fone aqui, ó. Como que você Seu percebeu veneno, né? isso? Como que foi? Não, ouvindo, percebi ouvindo. Não tem outro caminho, porque o zumbido começa a te incomodar. Começou a incomodar. Mas eu tô aqui, conversando com todo mundo, doutor, barulho de carro, barulho de ar-condicionado, isso vai mascarando o zumbido, doutor. Perfeitamente. À noite é o inferno. Daí tá o porque barulhinho, não ficou tem silêncio, não tem silêncio. barulho. Dormir. Aí eu aprendi o quê? Música. Ligo o som baixinho e eu vou ouvindo música para poder dormir. Essa é a condição. Isso. Agora, no caso, temos o tratamento médico, mas também temos os tratamentos não médicos, que seria tratamento com psicoterapia. No caso da psicoterapia, existem terapias que avaliam qual que é a intensidade do problema, o quanto que esse problema emocionalmente afeta ou faz piorar esse zumbido, e dá para ser feito um tratamento em cima disso. Olha que interessante. Viu doutor, até a forma que afeta você, a alimentação interfere também. Em alguns casos, excesso de café... todo tipo de alimento que é estimulante... Nossa, eu não sabia que o alimento tinha a ver com uma relação, não. Ele aumenta o zumbido. Alimentos estimulantes, tem alimentos ácidos, aí entra também Coca-Cola, café, bebida alcoólica, aí depende. Carne vermelha. Tá, e você vai ficar com isso até que você vai ficar sofrendo com isso e não vai usar aparelho? Eu fiz o teste auditivo, fiz tudo, eu fui atrás de todo mundo que você possa imaginar. Chegou uma época, doutor, que eu pensei em suicídio. Sério? Por conta do barulho? Porque incomodava demais. Você quer tirar isso de dentro da sua cabeça, porque não é aqui no ouvido, ele começa daí, parece que é na cabeça toda. A impressão que dá é que está no meio da cabeça. E você não tem paz, você não se concentra, você perde a qualidade de vida, você não dorme direito, você não trabalha direito. Eu estou falando a verdade, eu pensei em suicídio. Não, mas é importante você falar isso, porque daí acho que entra a importância de um tratamento psicológico, das pessoas buscarem esse tipo de orientação. Mas você sabe que me aliviou um pouco? Que eu fiquei sabendo que muita gente tem. Sim, que é comum. Assim, que é algo a cada 10 pessoas que eu converso e eu falo sobre isso, 3 pelo menos têm isso aí. Então, eu vi que é meio comum isso aí. Mais tranquilo. É comum, então, doutor? É uma situação comum. Isso, é uma coisa bem comum. Porque, como a gente disse no início, perda auditiva, muitas vezes pela idade, só que perda auditiva também por causa do som alto, som excessivo. Entra, então, os fatores hereditários, problemas circulatórios, problemas neurológicos. Então, é uma coisa bem comum o zumbido. E aí a gente pode até entrar aqui, né, como o nosso quadro tem oferecimento da Audiotec, os aparelhos auditivos, né, recomendado o uso, pode amenizar também, então, esses ruídos. Perfeito, perfeitamente. Esses zumbidos, né? Por isso que é importante, gente, né? As pessoas às vezes têm preconceito em relação ao uso do aparelho, Eu não né? consegui entender, porque é o seguinte... Hoje todo mundo tem um fone de ouvido. Exatamente. Desse tamanho. Usa óculos. Usa tudo e tem vergonha às vezes de usar um aparelho que tá tão moderno, né, doutor? Cada vez tanto, menorzinho, né? de tudo, né? Exatamente. Entra mais a parte do preconceito mesmo. A pessoa acha que esteticamente não é legal, que todo mundo repara, mas no caso do óculos, dos fones, ninguém está preocupado. Ai, obrigada. Não, obrigada não. Doutor, eu quero comer bacalhau. Você contribuiu muito, pode comer. Você contribuiu muito, porque é importante as pessoas saberem, né? Mas as pessoas têm que procurar ajuda. Tem, exatamente. Sai do Google e vai procurar um especialista. Né? Procura um médico. Profissionais. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Sempre uma delícia receber você aqui. Fiquei para tirar uma foto. Tá? Obrigado, agradeço. Um tempinho ali, a gente tira uma foto Tá jóia. E você seja bem-vindo. Pode ficar para comer bacalhau. Pode ficar. Aumenta aí o nosso risoto, tá? Que o Marine vai almoçar aqui com a gente. Quer dizer, toma café da tarde. Gente, a gente acabou de falar de aparelhos auditivos, né? Você que está com dificuldades para ouvir bem ou conhece alguém que está passando por isso, preste atenção nesse recado. A Audiotec é referência em saúde auditiva aqui em Londrina e região, trazendo, né, para você, para todos nós, a alta tecnologia dos aparelhos auditivos da marca Signia, uma das líderes mundiais do segmento. Os aparelhos da Signia são discretos, são confortáveis e contam com recursos modernos
modernos como conectividade, recarga rápida e até inteligência artificial, gente. É tecnologia pura, oferecendo uma experiência auditiva personalizada e muito mais qualidade de vida, tá? E o melhor, na Audiotec você recebe atendimento com a fonoaudióloga Sandra Pozobon. Aí você vai fazer o teste de audiometria gratuito do seu aparelho e também você vai contar com todo o suporte necessário. Você vai fazer um test drive do aparelho auditivo. É incrível, tá? E tem um atendimento, né, que vai ser antes, durante e totalmente depois da adaptação. Então não deixe, né, a perda auditiva atrapalhar a sua rotina. Agende agora uma avaliação gratuita com a Brenda, que está lá esperando você ligar ou mandar o seu WhatsApp neste exato momento. 98483-7049. Vou repetir. 98483-7049. A Audiotec fica na rua Souza Naves, 909, loja 3. Escute o mundo e ouça a vida com a Audiotec. Olha o tamanho desse aparelho aqui, gente. É o menor aparelho, tecnologia de ponta que você encontra na Audiotec.